Fala pessoal, vamos embora, vamos tentar mais uma vez aí. A gente começou a live, mas o Instagram deu uma bloqueada, então vamos tentar mais uma vez. Vão entrando, vão deixando o seu like aí, vão dizendo de onde vocês são. Estou esperando a professora Caroline entrar aqui, acho que ela acabou de mandar uma solicitação. Bora ver se dessa vez vai rolar aqui a live. Deixa a Carol entrar aqui. Pronto. Tá me ouvindo, Carol? Tô ouvindo. Pronto. Deu uma travada lá, mas agora voltou. A gente começou novamente. Então, bora começar de novo. Vamos começar do zero. Deixa eu fazer as devidas apresentações e depois eu digo qual é o tema da live. Eu estou tendo o privilégio e a honra de fazer uma live aqui com a doutora Caroline Micheli, ou Micheli, a gente sempre tem essa confusão aqui, que é, para mim, a maior advogada que eu conheço no Brasil, que é especialista em questão de contratos de financiamento bancário, golpe do Pix, tudo que envolva a relação do consumidor com o banco, seja a relação consumerista ou a relação civil. Carol se garante demais e é também professora aqui do JUS 21. E eu convidei Carol para a gente conversar sobre um tema que depois que eu lancei na segunda-feira falando que ia ter a live, chegou muita mensagem no meu direct, eu inclusive selecionei algumas perguntas para nós tratarmos. Mas basicamente o que é que me levou a esse tema? Há mais ou menos uns 20 dias, eu recebi a ligação de uma ex-aluna minha de segunda fase, que trabalha no interior do Piauí, e ela estava com um problema. Ela tinha se deparado pela primeira vez com um indivíduo que tinha comprado 2 carros financiados, não tinha pago quase nada, estava inadimplente há quase 12 meses, estava com busca e apreensão dos veículos, e ele tinha alugado esse veículo para terceiros rodar como Uber, lá em Teresina. E o oficial de justiça foi lá na casa dele, os veículos não estavam, e o oficial de justiça deu voz de prisão a ele, alegando que era apropriação indébita, que era depositário infiel, e ela queria que eu ajudasse ela a fazer a defesa, e aí eu dei meu parecer para ela fazer a defesa. E aí a gente começou a estudar, depois disso, esse universo que envolve essa questão de financiamentos bancários, e ela gostou tanto disso que um passou para o outro, ela começou a fazer negociação com os bancos, a ponto de 20 dias depois ela ter ligado para mim na segunda-feira e ter dito: Giovanni, arrume advogado para trabalhar comigo que eu já não estou dando mais conta. E aí é um verdadeiro universo de coisas para quem é jovem advogado poder trabalhar. Eu falei: Carol, vamos trazer para os meninos aí. Eu mesmo estou interessado, eu mesmo estou pensando seriamente em começar a trabalhar nesse segmento aí, junto com a professora Carol, junto com outras pessoas. Então vamos lá, vamos começar por partes aqui para o pessoal entender. Carol vai falar da parte civil, eu vou falar da parte penal. Carol, basicamente, quando você compra um carro financiado, seja por um banco, seja por uma financeira direta, até mesmo pelos bancos das concessionárias, você está comprando um carro em alienação fiduciária, confere? Explica para o pessoal que tipo de financiamento é esse. Então, o que acontece? Geralmente, quando as pessoas vão comprar um carro, eles fazem um contrato de empréstimo com um banco, certo? E um contrato anexo de garantia desse empréstimo. Então, o que acontece? Quando eu vou comprar um carro, na realidade, o banco ele está me emprestando dinheiro, mas o próprio carro que eu estou comprando, ele vai ser dado em garantia caso eu não pague esse empréstimo que eu estou tirando do banco. Então, essa basicamente é a alienação fiduciária. É um mútuo que tem a garantia de um bem, certo? Então, seria basicamente isso. O próprio bem que você compra, ele é a garantia desse financiamento. E aí, o que é que está acontecendo muito? Está acontecendo muito o seguinte: o pessoal está chegando na concessionária para comprar os carros, seja veículo novo, seja veículo usado, e o consumidor ele não é bom de conta, né? O brasileiro comum ele não é bom de conta. Então, eu me deparei com um caso onde o cara tinha comprado um veículo, o valor do veículo tabela era R$54 mil, vendido para 54 mil, ele deu 25 mil de entrada e assumiu 48 prestações de R$1.900. Ou seja, ele está pagando 3,5 vezes o valor do veículo, que é a primeira coisa que eu recomendo a vocês. Nunca negocie um veículo por valor da prestação. Nunca diga para o vendedor quanto você quer pagar de prestação, porque você vai se lascar e você vai se lascar valendo. Hoje é dia 25/4. A taxa média bancária de alienação fiduciária de veículo novo, ele roda ali entre 1,7 e 2,1.
dependendo do risco do veículo. O veículo usado pode chegar até 2,4. Sempre trabalhe com taxa de juros e nunca trabalhe com valor de parcela. Porque quando você vai pelo valor da parcela, o cara vai aplicar em você porque está ganhando. Gerente de banco, quem está alienando não é seu amigo. E aí o que acaba acontecendo é que algumas pessoas compram e no decorrer não conseguem pagar. E até mesmo o valor do carro, muitas vezes, não cobre o valor do seu débito. Você tem um carro que vale 50 mil e está devendo 150 mil ao banco. E as pessoas não conseguem pagar. É uma realidade. A outra realidade é que já tem gente que compra para não pagar. Tem gente que vai lá, dá uma entrada de 20%, 10%, dependendo do carro, e não quer pagar. Ele quer pegar aquilo ali, ele quer pegar aquele bem, não quer pagar, quer botar para rodar para Uber ou vender para terceiro só para rodar sem conseguir fazer a transferência porque está alienado. E ele espera passar um tempo para negociar com as financeiras. As financeiras chamam para negociar. Aí vem a pergunta, Carol. Primeiro, para aquela pessoa que agiu de boa fé, porque para quem agiu de má fé eu vou falar daqui a pouco. Para aquela pessoa que agiu de boa fé, que se abestalhou, chegou na loja e disse assim: eu posso pagar tanto de prestação e não foi fazer as contas. E daqui agora ela está inadimplente. Agora ela está com o veículo depreciado, o banco ligando para ela entregar o veículo, ela vai entregar e não vai cobrir a dívida, e ela está inadimplente. O que é que dá para fazer para essa pessoa? Então, eu queria, antes de responder essa pergunta, só pontuar que qualquer negociação que vocês façam com o banco, nunca olhem a parcela, porque esse é o maior erro que as pessoas cometem e essa é a maior causa de endividamento das pessoas, elas olharem só a parcela. Então tem que olhar tudo, a taxa de juros, seguro, tarifa, tudo, enfim. Quanto à sua pergunta, tem muitas coisas que a gente pode fazer, desde renegociações, certo? Até conferir se nesse contrato não existe alguma abusividade. Geralmente a abusividade está ou em taxa de juros, né? Como você bem falou, os bancos, quando eles aplicam uma taxa de juros muito superior à média do mercado, isso pode ser revisto. Quando a gente revê isso, tudo que a pessoa está devendo é desconstituído, todos aqueles juros, a mora, tudo, multas, tudo é desconstituído e volta-se ao valor como se você não tivesse devendo, né? Esse valor moratório é excluído. Então, desde uma revisão ali da taxa de juros para uma revisão, inclusive, que muitas pessoas não se atentam, do sistema de amortização, que é um caso que eu vejo também. Muitas vezes a taxa de juros está próxima à média do mercado, mas disse no contrato que vão aplicar um sistema de amortização X e aplicam um sistema de amortização Y que é mais desvantajoso para o consumidor. Então isso pode ser revisto também. E além de vale a pena entrar com revisional, porque, por exemplo, vamos pegar um caso de um consumidor normal. Ele tem um carro aí que ele deu 20 mil de entrada, o carro custou 50 mil, ele financiou 30, está devendo 90, e o carro agora só vale 35. Vale a pena ele entrar com essa revisional? Vale. Vale a pena entrar com a revisional porque você adequa ao custo do dinheiro, né? Ou seja, aos juros que o mercado aplicava. Então você consegue muitas vezes até receber um valor de volta. Em casos, enfim, um caso imobiliário, mas também que se aplica à questão de veículos, é que a cliente já tinha quitado o financiamento e estava sendo cobrada e está com o financiamento atrasado porque existia uma abusividade ali naquele financiamento. Então, vale a pena você procurar alguém, algum advogado que entenda dessa questão revisional, né, de cédula de crédito bancário, porque não deixa de ser uma cédula de crédito bancário, e você vê ali se existe um apontamento para uma abusividade. Porque aí você consegue diminuir. O pessoal pergunta muito assim, ele diz assim, dá para a gente saber, ter uma noção, o advogado que está começando? Eu costumo dizer que dá. Por exemplo, existe uma coisa chamada taxa de retorno que as financeiras aplicam, principalmente financeira de veículo usado, que eles aplicam R1 a R10. Se você vê uma taxa de retorno no contrato, isso já é uma abusividade. Eu conheço financiamento de carro, o cara está aplicando 5% ao mês de juro composto, quando a média é 2%. Então, sim, eu conheço casos de gente que está uma dívida de 100 mil, que se ela gastar 10 mil com advogado e trouxer essa dívida para 30 mil, é vantajoso. Agora, eu particularmente, cara, eu sempre digo,
A pior coisa que você pode fazer é entregar o carro. É. Não entregue o carro. Esse negócio de negociação amigável com o banco, isso não existe. O banco não é amigo. Você não faz negociação amigável com o inimigo. O banco, nesse momento, é seu inimigo. O mesmo gerente que estava lhe dando cafezinho para fazer o financiamento, na hora que você tiver inadimplente, ele vai sumir. Então, um conselho que eu dou é: você está devendo, não caia nessa besteira de entregar o seu carro. Por quê? A cobrança do banco tem um custo para ele. Quanto mais caro ficar a cobrança para o banco, mais fácil é você renegociar. Por exemplo, você tem uma dívida de 50 mil, o banco não gastou nada para lhe cobrar, ele não tem por que ser maleável na negociação. Você tem uma dívida de 50 mil, o banco já gastou 15, 20 mil para lhe cobrar, é muito mais fácil você chegar numa negociação que esteja dentro de algo que seja razoável que você possa pagar. E aí vem algo que muita gente agindo de má fé faz. O que é que acontece? Tem muita gente que, sabendo disso, ele vai, pega, por exemplo, o CPF da esposa, não pega o dele, pega o CPF da esposa, o CPF da mãe, o CPF do irmão, vai numa concessionária e compra um veículo. Muitas financeiras mais sérias, elas não vendem sem uma entrada mínima de 20%, que é para desmotivar esse tipo de conduta, mas tem outras financeiras que vendem até com entrada zero. Então, você vai lá, compra o seu veículo financiado no nome da sua esposa. Você tira ele da loja sabendo que você não vai pagar esse veículo. Você pega e fica rodando com esse veículo. Aí acontece muito o pessoal alugar para outros rodarem como Uber e não paga. Passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o banco começa a cobrar. E aí o banco começa a ligar para dizer que vai fazer negociação amigável. O banco, ele já passou para uma empresa de cobrança. Se ele tiver busca e apreensão, ele já passou para uma empresa de busca e apreensão. Se ele tiver Renajude, ele já gastou dinheiro com Renajude. Se você vem e traz o carro para o banco, você está barateando a cobrança do banco. Então, tem muita gente que faz isso e sabe que se esperar aí um ano e meio e não encontrar o veículo, vai ficar tão caro para o banco que uma dívida de 50 mil, o banco vai estar lhe querendo quitar aí com 10 mil, 12 mil, 15 mil. Então, já tem muita gente agindo de má fé nesse caso. Assim, eu não estou dizendo para a pessoa fazer, mas é possível também se negociar um valor bem abaixo da dívida, se já tiver muito caro para o banco, Carol? Então, se a cobrança para o banco for muito maior do que a dívida, ele vai, como acontece em todas as negociações com o banco, todas as dívidas que a gente pega, existe esse pensamento de custo e benefício do banco, né? Então, tem situações que ele não vale a pena para o banco. Então, ele quer negociar para minimizar os danos dele, né? Então, a gente também faz essa análise quando a pessoa nos procura, né? Para ver se adequa ali ao caso, para ver a melhor saída. Mas você recomendaria entregar o veículo amigavelmente? Não, jamais. Jamais. Ô Carol, e a partir de quantas parcelas inadimplentes o banco pode começar a cobrar e quantas ele pode expedir busca e apreensão? A partir de uma, né? Mas tem alguns bancos que esperam 3 para a pessoa, para eles irem atrás, né? Eles têm que notificar, tem uma série de requisitos para eles entrarem com a busca e apreensão, que também a gente pode achar uma saída se houve alguma falha em um desses requisitos. A gente também entra com essa linha de defesa, que aí dá mais tempo para negociar, dá mais tempo para a pessoa ficar com o carro e ver qual é a situação, como é que vai fazer, como é que vai pagar, se vai... Enfim, N situações. Eu sempre digo assim, que nesse caso, quanto mais tempo você passar com o veículo, melhor para você, entendeu? Sim. Quanto mais... As pessoas têm uma ideia que quanto mais rápido se livrar da dívida, melhor. Mas isso se você não tiver inadimplente a ponto de não conseguir pagar. Você atrasou um mês, outro mês você pode pagar, mantenha em dia. Agora, no caso da pessoa que já está inadimplente, que chegou naquele ponto que ela não tem mais como pagar, o cara que ganha 6 mil reais por mês, se ele tiver 3 prestações acumuladas de 2 mil reais, ele não vai pagar. Então, nesse caso, onde a sua inadimplência já está caracterizada, quanto mais você cozinhar o banco, quanto mais você demorar para negociar com o banco, maior a tendência que você vai ter de fazer uma boa negociação. E é bom dizer também, Carol, que tem bancos assim que são muito ruins de negociar. A gente vê no mercado aí, exemplo, Sindicred, Unicred, esses bancos que são de cooperativas de crédito, eles são uma tristeza para negociar. Já existem bancos que são melhores, como o BV. BV é uma mãe para negociar porque ela trabalha no volume.
Santander também, Itaú. Bancos que são muito ruins de negociação são os bancos de concessionário, tipo o Banco Renault, o Banco GN, são bancos muito ruins. E lembrando, a gente está falando de alienação fiduciária, porque se for, por exemplo, consórcio, como não tem uma capitalização muito grande no consórcio, o banco dificilmente vai abrir, mesmo você demorando negociação e consórcio. Aí, Carol, vem um ponto. Foi expedida a busca e apreensão do veículo. Aí vem a minha parte penal. Essa busca e apreensão do veículo, se o veículo estiver rodando, o oficial de justiça ele não pode ir atrás, porque tem muita gente que diz assim, ó, se tiver busca e apreensão do veículo e eu não entregar o meu veículo, eu estou cometendo crime. Depende. A gente tem duas situações distintas nesse caso. Vamos imaginar que você está inadimplente, o banco conseguiu uma busca e apreensão. Quem cumpre busca e apreensão é o oficial de justiça. O oficial de justiça vai para a busca e apreensão no endereço indicado no mandado, ou nos arredores, como costuma se dizer, né? Você tem lá, seu endereço é Rua X, Casa Y, o juiz expede busca e apreensão na Rua X, Casa Y e nos arredores. Se você está com um veículo inadimplente, você não vai deixar o carro na sua casa. Bota ele para rodar, bota ele para pernoitar em posto de gasolina, bota ele para pernoitar em casa de amigo, bota ele para rodar. Porque se o oficial de justiça vai no endereço e não encontra o veículo, você não é obrigado a dizer onde o veículo está. Ah, mas se eu não disser a apropriação indébita, só se você fosse depositado por ordem judicial. Você não é depositado por ordem judicial. Se o oficial de justiça for na sua casa, o veículo estiver lá e você se recusar a entregar, aí é crime de desobediência. Você cai no artigo 330 do Código Penal. Mas se o veículo não está lá, não tem crime da sua parte. Ah, Giovanni, mas se eu botei o veículo para alguém rodar como Uber, não tem crime da sua parte. Se eu estou rodando nesse veículo, botando em outra casa, não tem crime. Você não pode ser preso por dívida civil. E outra coisa, tem muita gente que tem concessionária de veículo, de carro usado, que negocia com um carro que está inadimplente, o que é que eles fazem? Ele cobre a placa. Ele não deixa as placas visíveis ou tiram as placas quando elas estão em exposição. Porque o oficial de justiça não teria como identificar o veículo. O instrumento probatório é do oficial de justiça nesse momento. Agora, lembrando, tá? Lembrando, se você compra o carro querendo não pagar, isso é estelionato. Se já existe o dolo inicial da sua parte, eu vou comprar esse veículo e não vou pagar, isso caracteriza estelionato. Só que para que haja ação de estelionato, o banco tem que fazer a notificação judicial. O banco tem que notificar a polícia, o Ministério Público, para que haja ação penal decorrente do crime de estelionato. E no Brasil, o banco não faz isso. Certo? No Brasil, o banco não move ação penal. Por quê? Porque se ele mover ação penal, fica mais difícil ainda ele conseguir fazer o recebimento de natureza civil. Então, mesmo as pessoas que compram o veículo sabendo que não vão pagar e tecnicamente elas estão incorrendo no tipo penal do artigo 171, na prática, elas sabem que não vão ser processadas. E aí vai uma dica para os penalistas. Na hora que o teu cliente começa a receber ligação, ó, se não pagar, tu vai preso por estelionato, manda o cliente desligar. Porque ele não vai. O banco teria que fazer essa comunicação, o Ministério Público teria que ir atrás. Você já imaginou se o Ministério Público vai estar atrás de todo mundo que está devendo veículo? Então, fica essa orientação. Agora, Carol, eu te faço uma pergunta voltando para o âmbito aqui do direito civil, tá certo? As pessoas dizem que se você fizer uma negociação com o banco, tipo, eu estou devendo meu carro há 12 meses, e aí eu cheguei, eu estava devendo 100 mil, fiz um acordo com o banco para pagar 30 mil nesse carro, ou 20 mil. O carro fica sem restrição, eu consigo tirar a alienação do veículo, meu nome sai do SPC de Serasa. Mas existe uma espécie de lista negra dos bancos que o cliente não sabe. Isso procede, Carol? Procede, mas assim, não tem uma ação também para tirar o seu nome dessa lista. Mas explica para o pessoal o que é essa lista negra. Não, então, hoje em dia, né, existe uma comunicação muito grande entre os bancos. Até você na outra live mencionou o Registrato, né, que é um sistema de um banco de dados do Banco Central. E os bancos, eles têm essa comunicação, né, entre si, a gente sabe que tem. E eles meio que formam uma lista lá de... Enfim, não deveriam formar, mas formam uma lista de pessoas que são maus pagadores, enfim. Mas existe uma ação judicial para a gente conseguir tirar o nome dessas pessoas na lista. Aí muita gente me pergunta assim,
Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou nessa lista, se é um negócio tão interno do banco? É porque se você não conseguir um financiamento e ninguém te dá uma razão plausível por quê, você tem que começar a desconfiar. Ué, por que eu não estou conseguindo esse financiamento aqui? Se a minha renda cabe aqui esse financiamento, se, enfim, aí você começa a desconfiar e pode demandar o banco nesse sentido, né? E toda a gente sabe também que tem o velho habeas data, né? Que toda a informação que tem nossa, a gente tem o direito de saber, né? Informações de restrições, tudo a gente tem o direito de saber. Então, se existe essa informação dentro do banco, o banco tem que nos comunicar, e dois, ele não pode se negar em abrir um financiamento para a gente, porque anteriormente a gente fez uma negociação que ele viu que não era tão vantajosa para ele, né? Então, não pode. Tem inclusive, uma forma. Tem duas possibilidades. Você fez a renegociação, quitou, e o banco não retirou do registrado, que às vezes acontece, né? Está lá no registrado do Banco Central, ele não foi lá e não retirou a anotação, o que seria possível, inclusive, de perdas e danos. E também realmente existe essa lista negra dos bancos aí, os bancos fazem tudo. E aí, qual é o bizu, que a gente dá? O bizu que dá é o seguinte: pede um cartão de crédito de supermercado, esses cartões de crédito sem anuidade. Você quitou um financiamento de carro, estava devendo 100 mil, pagou 20, 30, tu espera uns 3 meses mais ou menos e vai num Carrefour desse da vida aí, num atacadão desse que fica oferecendo, menos o IBCard, menos a CIA, porque a CIA tem caso de inadimplente que consegue cartão CIA. Então, tu vai no supermercado desse e pede um cartão. O pessoal faz muito teste com cartão Carrefour, que é bandeira Itaú. Você vai no Carrefour, pede um cartão daquele ali que o cara está te oferecendo. Se ele for negado ali, naquele momento, tu já quitou a tua dívida, já esperou ali um prazo de 3 meses. Se ele for negado, você está nessa lista negra muito provavelmente. E aí tem que procurar um advogado, né, Carol, para manejar essa ação para seu nome, vamos dizer assim, sair dessa lista negra. Procede? Isso, exatamente. Tá. Carol, outra pergunta que o pessoal fez muito também é o seguinte: o cara comprou o carro, está devendo 100 mil, fez um acordo de 25 mil, pagou a dívida. Ele fica com o carro, ele tem direito a desalienar o carro, já que o carro era garantia? Com certeza. Se ele pagou a dívida, ele tem que tirar a restrição do nome dele. E quando ele quita a dívida, né? Porque na alienação fiduciária a posse direta é do devedor, mas a posse indireta é do banco. Então tem que tirar essa posse indireta do banco e vai a propriedade como é que se diz? Se constitui ali depois de que ter sido quitada a dívida, né? Então, por exemplo, o cara que comprou um carro de 100 mil reais, pagou com 20, ficou com um carro que ainda vale uns 50 mil, depois ele pode vender, e se o banco aloprar para tirar a restrição, cabe ação também contra o banco. Eu não entendi como é. Eu comprei um carro de 100 mil e não paguei, ok? Fiz um negócio com o banco e paguei 25 mil ao banco. E aí agora eu quero vender o meu carro por 50 mil. E o banco não tirou a restrição, cabe ação indenizatória contra o banco, concorda? Cabe sim. Certo. Carol, outra pergunta. E o danado do rastreador que os bancos estão colocando agora? Pode ou não pode? Então, essa questão do rastreador, eu pensei que você ia falar penalmente, né? Porque existe uma possibilidade de você colocar o rastreador lá, você sabendo, né? Se você quiser colocar o rastreador, você pode colocar. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, inclusive, é se eu tirar esse rastreador, que eu sei que tem lá, não tem crime. Isso não tem crime. Porque o que as financeiras fazem é o seguinte: quando o vendedor diz que vai botar o rastreador, normalmente o cara não compra o carro, principalmente no mercado de carro usado. Carro de 2014 para frente, a maioria das financeiras botam rastreador. Se for picape, utilitário, 100% delas botam rastreador. Só que elas não dizem. Elas não dizem por quê? Porque se você vai comprar um carro e eu digo, ó, tem rastreador, qualquer pessoa que tem acesso ao código daquele rastreador vai saber onde você está. Você não leva o carro. Então, elas não informam ao cliente que estão colocando o rastreador. É tanto que quem é experiente, quem é malicioso, na hora que compra, principalmente um veículo usado, isso é muito comum no mercado de usado, compra o veículo usado, ele já leva em locais, que a gente não vai estar fazendo publicidade aqui, e paga lá 100 reais, 150 reais para os caras acharem o rastreador. Tem um jeito roots, que é você desmontar o carro, certo? Leva uns 2, 3 dias,
E tem um jeito mais moderno que é passar o scanner. Quem tem um scanner de localização do rastreador gasta aí uns R$ 300, porque você desmonta só onde está o rastreador. Quem não tem um scanner cobra mais barato, mas desmonta o carro todo. Então, assim, penalmente, se você tirar o rastreador do carro, não tem crime da sua parte. Até porque aquele rastreador não era nem para estar ali. Mas eu falo civilmente, existe alguma barreira de ter o rastreador se não é informado ao consumidor? Existe, né? Se não for informado ao consumidor, eu acredito até que você pode pleitear aí uma indenização, porque, enfim, é uma violação da sua intimidade, né? Da sua, enfim, dos seus direitos de personalidade. Você não pode ser seguido, entre aspas, se você não permitiu isso, né? Se tiver lá no contrato, você quer um rastreador, aí beleza, mas se você não souber que tem um rastreador. Porque o rastreador é para facilitar a busca e a apreensão, né? Sim, Eles fazem pelo exatamente. perfil da compra, para facilitar a localização do veículo em caso de busca e apreensão. Até para ver o pernoite do veículo. Carol, outra coisa. O errado, o certo acaba pagando pelo errado. Sempre. Muitas pessoas dizem que seria muito caro o cara que está certo, mas que se tornou inadimplente. A inadimplência não é uma vontade da maioria das pessoas, não é um dolo. Eles dizem que é muito caro procurar um advogado para rever isso. É caro mesmo, cara. Uma ação dessa, assim, se você não quiser abrir números, tudo bem. Mas se o cliente chega no seu escritório, vai no seu Instagram, Carol Michele ADV, ou ADV Carol Michele, né? Teu Instagram. carolinemichele.adv. Pronto, carolinemichele.adv. Vai lá no seu Instagram, vê teu escritório, ele vai no teu escritório. Ele paga muito caro por isso? Não, então, essa análise inicial, né? Quando você vai comprar um carro, você não precisa de nenhuma ação, você só precisa de uma análise do contrato. Então, você pedir uma análise de um contrato é muito mais barato do que uma ação e vai te evitar uma série de prejuízos que eu vejo na prática, assim. Até em questão de seguro, que às vezes tem um seguro ali que você meio que foi induzido a contratar ou foi induzido a contratar com a financeira que eles queriam, entendeu? Tem a taxação às vezes está alta e tem uma tarifa ali de cadastro que você já é a segunda vez que você compra naquela concessionária, naquela financeira e está ali embutido. Enfim, essa análise de você se precaver é muito mais barato do que uma ação e com certeza é muito mais barato do que o prejuízo que você terá por um contrato que, enfim, você assinou ali sem entender muito bem. Porque os contratos bancários, né, as cédulas de crédito bancário, tem muitas coisas específicas e que às vezes você não, enfim, não entende. Enfim, aí sai muito mais barato, com certeza, do Mas, que o prejuízo. mas compra é emoção. O cara tá lá na emoção, ele quer saber se está com o carro novo. Depois de comprado, o cara tem uma dívida de R$ 100.000. Ele gasta quanto de advogado assim para começar a tentar resolver, negociar com o banco? Uma dívida de sempre. Primeiro, que se ele comprou na emoção, ele tem um período para devolver, né? Então, se ele comprou na emoção, no dia seguinte ele vai procurar um advogado para ver se a emoção fez sentido ou não. Mas se o cara tem uma dívida de 100 mil, a gente cobra, enquanto advogados, um percentual ali do proveito econômico, ou seja, do quanto ele vai deixar de pagar, né, que é o proveito econômico do cliente. E muitas vezes inicial também, a depender se o cara não está lascadíssimo, aí a gente aumenta o percentual no final e ele cobra um valor menor assim no começo. Mas, o pessoal, os jovens advogados, eles dizem assim, mas como é que eu vou vender? Eu vou vender meu serviço para o cara se o cara está inadimplente. É assim, normalmente, quando o cara está inadimplente, ele precisa recuperar o score de crédito dele, ele paga. Ele paga porque é que nem o cliente preso. O cliente preso, ele dá o jeito dele, ele paga o que ele quer solto. O cliente inadimplente nessa situação, quando ele ficar zerado de score de crédito, ele vai pagar. Esteja ele agindo de má fé ou não, ele vai pagar. Então, essa preocupação o jovem advogado não precisa ter. Agora tem que saber precificar, né? Não adianta você fazer uma partida muito alta ou trabalhar no resultado lá, até porque para receber sucumbência de banco é preciso que o banco esteja errado. Se você está fazendo um acordo e seu cliente está errado, o banco não vai pagar a sucumbência. É bom a gente deixar isso claro também. Carol, e na sua experiência como advogado, eu sei que você é um advogado
constituída, você está um grande escritório aqui no Recife, grandes sócios também, mas para o cara que está começando, aquele cara que está lá, sei lá, acabou de se formar, está lá no interior, está cheio de mototáxi rodando na cidade com moto alienada, você acha que é uma boa área para começar, Carol? Eu acho que é uma excelente área, assim. Não só de financiamento, né, de veículo, que é uma grande área também, mas toda a parte bancária é muito interessante, assim. Eu demorei a encontrar a área, né? Eu digo, se eu tivesse encontrado logo essa área, assim, teria me satisfeito muito antes, porque primeiro que é aquela que eu sempre falo, não existe uma concessão moral para você litigar contra banco, né? Porque o banco ele está sempre querendo ganhar exorbitantemente, né? Então você não precisa fazer aquela concessão moral para advogar. E tem muito espaço, tem muitas saídas e também pouca gente atua nessa área de verdade, assim, que é como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor, ele é excelente, óbvio e tal, a gente utiliza, mas ele não é o bastante para as questões bancárias. Aí tem que entrar ali nas resoluções do Banco Central, a FEBRABAN também, a autorregulação bancária. Então, assim, tem um universo que é um pouco desconhecido dos advogados no geral. Então, isso será o seu diferencial. E tem muitas causas, né? Tanto essas questões de financiamento, empréstimos, até financiamento imobiliário, também as causas de golpes, né? Veja, o golpe do Pix. Todo mundo acha que perdeu o dinheiro e tem como recuperar. Então, é realmente uma área muito interessante e muito vasta. Carol, e todos esses segmentos, essas áreas que você citou, você ensina no seu curso aqui no JUS 21 ou você ensina só uma específica? Como é? Não, eu tenho 2 cursos, né, no JUS 21. Um voltado só para fraudes, né? Que aí vocês vão ver o golpe do Pix, a fraude do boleto, maquininha, enfim, uma gama de fraudes que a gente vê todo dia na praça, que todo mundo cai todo dia, todo mundo tem alguém conhecido que caiu, então o seu cliente está do seu lado. E a questão dos financiamentos dos contratos bancários, né? Como você analisa um contrato bancário, uma cédula de crédito bancário? Como você sabe se os juros ali estão altos ou não estão? Assim, no Brasil a gente paga juros altos, né? Isso aí eu já falo para todos os meus alunos. Mas existem realmente taxas de juros que são abusivas. Porque, assim, eu tenho contratos lá de clientes meus que têm taxas de juros de 18% ao mês, 22%, 17%. Eu vivo compartilhando no meu Instagram, até para as pessoas tomarem, como é que se diz? Se apoderarem desse direito deles, né? De que não, a gente paga já juros muito altos. Esses aí são absurdos. Então, taxas de juros, multas, seguro... enfim, você analisar ali se uma tarifa que você pagou na sua conta, lá na sua abertura de conta, se aquela tarifa está acima, se aquela tarifa poderia ter sido cobrada. Então, uma série de questões ali que a gente vê nos 2 cursos. E quem quiser adquirir seu curso, tanto pode achar aqui no JUS 21, mas no seu perfil no Instagram fica mais fácil, você tem eles lá, como é? Eu vou compartilhar nos meus stories os 2 cursos, o link dos 2 cursos para quem quiser adquirir para ficar mais fácil. Repete teu Instagram de novo, porque também se você não achar, você pode mandar um direct para a professora Carol, ela te manda direto, pronto, ela manda direto o link para você. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre essa questão aí, principalmente o golpe do Pix, que eu assisti o curso de Carol do golpe do Pix e aprendi muita coisa, complementou muito, inclusive, minha área penal. Então tá aqui, ó, deixa eu fixar aqui o comentário da Carol, deixar fixado aqui, fixar comentário. Entrem lá no Instagram dela, Caroline Michele de ponto .adv, que aí ela, quando terminar a live, vai deixar lá no Insta, mas se você não encontrar, pede lá no direct, professora, me manda o link dos seus cursos do JUS 21, que ela manda o link para vocês também, de boa, qualquer coisa me pede aqui também no meu direct. Só para terminar já, Carol, você falou uma coisa que não tem que ter reserva moral para advogar contra banco. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui de alguns colegas, e aí eu falei para ela que está com uns 20 dias que eu estou estudando isso, porque realmente assim me interessou muito, e eu, a Carol e outros colegas, a gente está querendo entrar nessa área. Claro, eu não tenho como fazer isso, mas prestando aí, de repente, consultoria na área penal e alguns advogados que a gente está querendo formar
para trabalhar nessa área. E eu brinquei no grupo que quanto mais eu estudava isso, mais raiva eu tinha de banco. Lembra, Carol? Eu disse, Lembro. quanto mais eu estudo isso, quanto mais eu analiso casos concretos, mais raiva, mais ranço, foi a palavra que eu usei, mais ranço eu tenho do banco. E assim, é um universo inexplorado. Eu digo para você que é um universo inexplorado. Eu estava procurando aqui no Recife, eu não achei 3 advogados, tirando o escritório da Carol, fora o escritório dela, o pessoal que trabalha com ela. Eu não achei 3 outros escritórios que efetivamente soubessem trabalhar com isso. Eu conversei já com umas 3 pessoas, 3 ou 4 advogados, quando eu falava no dia a dia ali, eu dizia, normalmente onde é que botam rastreador? Ah, eu nunca ouvi falar nisso. Eu disse, bicho, então não dá para tu trabalhar nisso aí. Certo? Quanto é mais ou menos que o cara ganha de comissão por dia quando aluga para Uber? O cara, não sei. Então, assim, quando você para pensar, quem efetivamente sabe trabalhar sobre isso é muito pouca gente. Então, você imagina o tanto de pessoas inadimplentes que tem aí sofrendo na mão de banco, o tanto de gente precisando de ajuda penal, ajuda civil, ajuda consumerista, a quantidade muito pequena de profissionais. E eu lhe digo que você meio errar. Você que é um jovem advogado, tirou sua carteira da OAB agora, se você cobrar 3, 4, 5 mil numa questão dessa, para negociar com o banco. Meu amigo, você só precisa de 10 clientes no mês. Você sai do zero e você consegue constituir seu escritório, ainda que você trabalhe compartilhado com um colega. Então, é um oceano azul que tem aí. E eu acho que um bom começo para todo mundo. Entra lá no Instagram da professora Carol, vê os cursos dela. Eu acho que é um excelente começo. Como ela disse, ela se descobriu no direito bancário. Tu trabalhava em outra área, né, Carol? Eu sempre fui do direito civil, na verdade. Só que quando eu comecei a advogar, eu pegava muitas causas de família, que aparece muito também. Só que a causa de família tem outra pessoa do outro lado, entendeu? Então é isso que eu tô. Então, muitas vezes ficava difícil assim para mim. E quando você advoga contra banco, você não tem isso, né? Porque na verdade você tá defendendo uma parte que é uma parte vulnerável, às vezes uma parte hiper vulnerável diante de um banco. Então você meio que se sente fazendo um trabalho social, quase, sabe? Porque você ajuda as pessoas, não, de verdade, assim, você ajuda as pessoas a melhorarem uma situação financeira que muitas vezes foi imposta pelos bancos e com uma série de ilegalidades, sabe? Então, assim, é muito bom. Eu gosto. Deixa eu contar uma história pessoal aqui, para vocês terem uma ideia como a Carol ela está certa no que está dizendo e como ela tem know-how para ajudar. Eu fui com minha mãe numa agência bancária na cidade do Crato e minha mãe estava precisando de um dinheiro para fazer um pagamento de um negócio que apareceu e ela só ia receber grana, tipo assim, no começo do outro mês. Então ela precisou de um dinheiro, não dava 30 dias. E ela foi e fez um empréstimo lá, fez inclusive um empréstimo consignado. E aí, quando chegou, enfim, a gente vendeu o que ela tinha que vender lá para pagar, aí eu fui com ela no banco pagar. E o banco não queria amortização do jeito que a gente queria fazer, né? Aí eu peguei o telefone, aí minha mãe começou a se agonia. Eu digo, tenha calma, não tem agonia não. O banco não está dizendo que não vai fazer. Peguei o telefone, liguei para a Carol. Carol, assim, assim, assim. Ela, em 3 minutos, ela disse, diga isso, faça isso e faça isso. Se quiser, eu mando o modelo da petição agora. Aí eu virei para o gerente do banco e disse, é assim, 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 assim. Quer que eu peticione? Ele disse, não, não, está resolvido. Veja o que é você lidar com alguém que tem a experiência, que tem o conhecimento que a Carol tem. Então, de novo, se você ainda não tem essa experiência que ela tem, eu acho que um bom começo é você dar uma olhadinha nos cursos dela no Jus 21. Ela vai colocar lá no perfil dela e você manda um direct também que ela te manda o link. Carol, obrigado demais, valeu demais. Eu deixo aí para você finalizar com sua mensagem final. Não, eu que agradeço. É sempre um prazer, né, conversar com você. Eu gosto muito do tema, né? Como eu acho que fica bem claro. E é isso, assim, eu acho que é um bom começo, como você disse, para os jovens advogados. É também uma questão para quem quer variar no escritório. Ah, estou precisando, sei lá, mudar os ares, quero ver, me aventurar aí no direito bancário. Tem que estar preparado, né? Porque senão você comete erros bobos. E eu disse ontem numa palestra que eu falei que o direito do consumidor, ele tem várias coisas que o banco faz que a gente diz, não, mas se isso está contrário ao direito do consumidor, mas pode, o banco pode fazer. Então, por isso que tem que ir além do Código de Defesa do Consumidor, né? Mas é uma área muito boa, muito promissora, tem pouca gente trabalhando, como você disse, e tem muito cliente, porque 70% das famílias estão endividadas, 20 milhões de pessoas utilizam o Pix para movimentar no dia a dia.
Enfim, é um mundo. Todo mundo conhece alguém que caiu num golpe, um tio, um primo. Todo mundo conhece um avô, um tio-avô que fez um empréstimo consignado, que tem um cartão consignado. Enfim, tem um mundo de oportunidades. E caiu no golpe do Pix. Antes de ligar para o banco, liga para a Carol, que ela vai lhe ajudar a receber o dinheiro de volta. Isso aí. Beleza, Carol. Boa noite. Valeu, Boa crianças. noite. Um abraço para todo mundo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.